convido a doutora Kátia para apresentar sobre música e audição, a contribuição dos potenciais evocados auditivos corticais. Sim. Vamos aguardar um momentinho, enquanto ajusta aqui o slide. Bom, novamente, boa tarde. Ainda vejo que tem várias pessoas aqui guerreiras, né? Mas essa aula vai ser breve. Antes de eu começar, eu quero me desculpar sobre a eletrocochleografia potencial de somação, potencial de ação. Eu havia explicado certo, é aquele momento de cansaço. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse de entender a eletrocochleografia, porque não cabe agora eu retomar tudo, por favor, entre em contato comigo, eu mando o artigo e explico certinho como que é a análise do potencial de somação no OTOF, tá bem? Bom, e desculpe-me por isso. Eu queria apresentar, quando o Dr. Faez, né, me deu essa oportunidade, uma linha de pesquisa que nós iniciamos no Centro de Pesquisas Audiológicas, que é música e audição. Então, vai ser uma apresentação breve, uma vez que nós ainda estamos na coleta de dados, ainda não tenho resultados, posso dizer que são promissores, porque, como eu coordeno o projeto, é cego para todo mundo, menos para mim, né? Mas tem sido uma linha que tem nos empolgado bastante. E nós temos parceria, então, com o Dr. Alexandre Lerman, que é do Canadá, que trabalha muito também com música e análise no implante coclear. Como que nós entendemos a música, né? Então, nós temos o hemisfério esquerdo e direito, então, aqui é uma apresentação dos dois. O hemisfério, o lado esquerdo do cérebro, né? Ele é o cientista, ele é o matemático, ele é preciso, analítico, estratégico, prático, realista. Eu calculo equações e brinco com números, coloco em ordem, eu sou lógico, né? Já o lado direito do cérebro, eu sou criativo, um espírito livre, eu sou a paixão, a sensualidade, eu sou o som das gargalhadas, eu sou os gostos e sabores, a sensação de areia sobre os pés descalços, eu sou um movimento, cores vivas, eu tenho vontade de pintar uma tela vazia, eu sou a imaginação, sem limites, arte, poesia, eu sinto e tenho sensibilidade, eu sou tudo o que quero ser, né? Então, para nós, a análise, né, o que nós estamos estudando hoje é a aprendizagem, né, o efeito da música no cérebro e, consequentemente, no desenvolvimento de diversas habilidades, né, com resultados que destacam que a aprendizagem musical pode ativar os dois cérebros simultaneamente e estimular o cérebro de forma global. Então, quando eu penso na aprendizagem musical, o que eu vejo? Eu ativo o lobo frontal, então, córtex pré-frontal, córtex motor, a área de Broca. Então, a hora que a criança está tocando um instrumento, o raciocínio lógico, o solfejo rítmico, melódico, a produção de fala, né, a voz cantada. O lobo parietal, córtex somatosensorial, então o movimento, a reação tátil e sonora ao tocar um instrumento. O lobo occipital, córtex visual, que associa os estímulos visuais a outros vistos anteriormente, então a leitura da partitura. O lobo temporal, córtex auditivo, que é a área de Wernicke, então a percepção dos sons, recepção e compreensão da linguagem, percepção auditiva e musical, e o cerebelo, acompanhar o ritmo musical, bater os pés e as mãos, tocar um instrumento musical, dançar, a percepção rítmica. Então, o treinamento musical acaba ativando todo o cérebro, todas essas áreas.
E as habilidades auditivas que eu acabo adquirindo com impacto nas habilidades perceptuais e linguagem, cognitivas, sociais e o próprio neurodesenvolvimento e a plasticidade neuronal. Então, nesse contexto, né, tem-se estudado a percepção musical em usuários de implante coclear. Com que objetivo? Obter informações que auxiliem no aprimoramento da tecnologia para o processamento do sinal. Então, essa é uma preocupação, né, das empresas, que melhore a percepção musical. O paciente refere que quer ouvir melhor as músicas. E nos critérios de indicação do implante coclear bilateral, porque a habilidade, a binauralidade está relacionada, sim, com a percepção musical. Mas também na abordagem terapêutica, visto que a música, como a doutora Mariana mostrou, tem sido utilizada no processo de reabilitação auditiva. Compreender também o processamento emocional em usuários de implante coclear. Então, pistas auditivas, acústicas importantes são perdidas não apenas pela estimulação elétrica artificial, mas também pela alteração neural auditiva decorrente do período de privação sensorial. Então, a hora que o paciente ouve, né, a atribuição de significado, seja na voz do falante ou na música ouvida, reflete na emoção que o indivíduo vivencia por meio da audição e, consequentemente, qual a resposta emocional que ele vai dar para aquela situação. E estudos comportamentais e eletrofisiológicos têm sido promissores no sentido de esclarecer os efeitos do implante coclear no processamento emocional auditivo e contribuído, então, para a elaboração de protocolos de reabilitação nos quais a música está inserida. O primeiro estudo que aconteceu em Bauru foi feito pela Paula Said. Ela esteve aqui o ano passado, junto com a doutora Dagmar Abramides, que é psicóloga, e eles estudaram o impacto da musicalização infantil no desenvolvimento de habilidades perceptivas, cognitivas e sociais em crianças usuárias de implante coclear. Esse era o objetivo, então, né? Foram estudadas 10 crianças usuárias de implante coclear. Elas receberam essa intervenção, né, da musical durante 5 meses e elas foram avaliadas quanto a esses aspectos: responsabilidade, autocontrole, afetividade, cooperação, desenvoltura social, civilidade. E a avaliação foi feita, a avaliação base, 1 mês depois, imediatamente antes de começar a intervenção musical, 3 meses depois que tinha iniciado a intervenção musical e ao término dessa intervenção. E o que foi encontrado? Que do primeiro momento, da base ao primeiro mês, não teve diferença. As diferenças nessas habilidades avaliadas começaram a surgir já no terceiro e na última avaliação, quando a intervenção já tinha iniciado. Então, considerando o delineamento do estudo, por meio dessas sondagens múltiplas, uma estabilidade na linha de base pré-intervenção e mudança somente durante e após a intervenção, há evidências que crianças usuárias de implante coclear expostas à musicalização infantil apresentam melhora no repertório das habilidades auditivas avaliadas. Qual a fragilidade do estudo? Não tem grupo controle, né? Então, será que realmente isso foi decorrente dessa intervenção, nessa melhora foi decorrente da intervenção musical? E foi aí que a Paula veio até mim, né, para fazer o pós-doutorado. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi ir para a literatura. Então, eu trouxe aqui uma revisão sistemática de meta-análise, que foi feita em 2021. Ele tinha como objetivo descrever os componentes musicais específicos que auxiliam na percepção de fala de crianças com implante,
assim como identificar os períodos e métodos de treinamentos efetivos necessários para cada componente. Qual o resultado dessa revisão? Há evidências que o treinamento musical pode aprimorar a percepção rítmica e de altura, além de auxiliar no desenvolvimento da percepção da prosódia em crianças usuárias de implante. Contudo, o que eles concluíram? A alta heterogeneidade, justificada pela diversidade metodológica dos estudos incluídos, associada aos diferentes graus de viés, limita a capacidade de generalização para a população formada por crianças usuárias de implante coclear. Então, a fragilidade metodológica encontrada nesses estudos foi a falta de cegamento nos braços de intervenção. Então, não saber em qual grupo que aquela criança está inserida. E nós aí fizemos a Paula conduziu uma revisão sistemática que nós tinha o objetivo buscar, avaliar e sintetizar os tipos de treinamentos musicais que contribuem para a reabilitação de crianças usuárias de implante. Então, ela foi registrada no Próspero, essas são as bases de dados, esses são os resultados. Nós incluímos 6 estudos. Na análise de viés, nós tivemos qualidades boa a moderada. Qual foi a conclusão que nós tivemos? Que os treinamentos musicais utilizados se baseiam no processo de ensino e aprendizagem musical, porém sem uma metodologia única. Apesar dos estudos demonstrarem os potenciais benefícios do treinamento musical, não foi possível isolar o efeito da música na reabilitação de crianças de implante coclear. Então, aqui é o projeto que nós estamos desenvolvendo. Então, nós estamos analisando os efeitos do treinamento musical nos marcos do desenvolvimento global infantil. É um estudo clínico, randomizado e cego. A pergunta de pesquisa: as crianças submetidas ao treinamento musical no período de plasticidade neuronal alcançam os marcos do desenvolvimento de linguagem, motor, socioemocional, cognitivo, comportamento adaptativo, assim como maturação do córtex auditivo, de forma mais célere em relação às crianças com exposição musical controlada e exposição social à música. Então, esse é o nosso objetivo: investigar os efeitos de um treinamento musical na primeira infância, com focos nos marcos do desenvolvimento global e maturação do córtex. É um estudo clínico, randomizado, cego. Estão participando 60 bebês, 20 com exposição social à música. Então, é o nosso controle negativo. Não tem criança que não é exposta à música. A mãe canta, como a doutora Mariana mostrou, uma mãe que adora cantar. A exposição 20 na exposição musical controlada. Qual é a diferença? É um treinamento musical, mas é utilizado a música gravada, E o grupo 3, que é o treinamento musical, a teoria MLT. Essas crianças são avaliadas pré-intervenção 6 meses, a intervenção demora 5 meses, uma vez por semana, são 20 aulas, e depois reavaliadas com 12 meses, são atendidas na Escola Bravo, Academia de Música de Bauru, em Bauru, e é um estudo randomizado registrado no REBEC. Qual a avaliação que nós fazemos? Nós avaliamos a avaliação do potencial de tronco encefálico e também fazemos o potencial evocado auditivo cortical com o paradigma Oddball. Então, nós analisamos componentes de longa latência, P1, N1, P2, e o mismatch, que é uma pré-atividade elétrica da discriminação auditiva. Então, nós fazemos a análise em todos os bebês, análise, então, com 36 canais de registro,
E também essas crianças são avaliadas com a escala Bailey, né, onde nós vemos cognição, linguagem, comunicação receptiva e expressiva, motor, habilidades motoras finas e grossas, socioemocional e comportamento adaptativo. Estudo totalmente cego, a pesquisadora que faz o eletrofisiológico não conversa com a que faz a avaliação comportamental, a randomização foi feita por mim, então elas não sabem qual é o grupo que a criança está, se é controle, se é o grupo da música controlada ou da MLT. O que é a MLT, para vocês entenderem um pouco, né? É uma teoria de ensino e aprendizagem musical por meio de atividades de aprendizagem sequenciada. É uma teoria, é uma metodologia de aprendizado que tem uma metodologia, então é replicável. Por isso, nós a escolhemos. Então, se realmente der o resultado que nós acreditamos que sim, né, vai ser possível replicar e utilizar com outras crianças. Então, nas atividades, são utilizados padrões musicais ou unidades básicas com significado musical, que podem ser comparados às palavras, o que torna o aprendizado da música semelhante ao aprendizado da fala. Então, vejo o aprendizado do vocabulário da linguagem, a aprendizagem do vocabulário da música. Criança escuta, depois ela fala, aqui ela canta e recita. Depois ela pensa e conversa. Depois ela vai audiar e improvisar. Aí ela vai ler e vai escrever. Então, a MLT ela tem 2 períodos previstos. Então, a audiação preparatória, que se refere ao processo de aquisição da aptidão musical, que pode ser oscilante e possível de ser potencializado com o treinamento, então a faixa etária de 0 a 8 anos, e a audiação propriamente dita, no qual o indivíduo apresenta pensamento cognitivo musical, ou seja, a audiação é para a música, o que o pensamento é para a linguagem. Então, aqui eu trouxe, né, nós estamos nesse projeto, como são bebês de 6 meses a 1 ano, trabalhando os 3 primeiros estágios da audiação preparatória. Então, o estágio 1, absorção, a criança ouve e absorve os sons musicais da música. O estágio 2, resposta sem intenção, a criança se move e faz balbucios, mas sem relação com os sons musicais do ambiente. E o estágio 3, resposta com intenção, a criança tenta relacionar o movimento e o balbucio com os sons musicais do ambiente. Então, é isso que nós esperamos nesses 5 meses de intervenção. O senhor põe para mim, por favor? Então, o exemplo. Isso. O próximo exemplo, aqui são crianças com um implante coclear. Eu não sei se vai dar para ouvir, mas tem uma criança que era a primeira vez que ela estava participando, ela repetiu, né, a produção de fala que estava sendo trabalhado. Nenhuma dessas crianças são da nossa pesquisa, porque é um estudo cego, então não dava para mostrar, né, as crianças, mas todas as atividades estão sendo filmadas. Então, a participação da família e a MLT é a música cantada e não gravada, acompanhado com todo o movimento corporal. Nós estamos agora terminando em dezembro a intervenção, a reavaliação vai ser em janeiro, em breve esperamos ter algumas
resultados já para apresentar. E iniciamos o segundo projeto. Nós estamos... até deixa eu apresentar para vocês, essa aqui quase de perna levantada, é a Luciana, ela é doutoranda, ela é musicista, é a professora, e ela tem a especialização em MLT, só existem também 2 aqui no Brasil, uma especialização na Espanha, nesse método de aprendizagem musical. E aí nós começamos a escrever o nosso segundo projeto para apresentar já ao Comitê de Ética, agora em dezembro, que são os efeitos do treinamento musical em usuários de implante coclear bilateral. Então, a nossa pergunta de pesquisa é se o treinamento musical, por ser considerado a única atividade que ativa os 2 hemisférios cerebrais simultaneamente, terá impacto no desenvolvimento da linguagem, da percepção de fala, produção da voz e da fala e na maturação do sistema auditivo central em crianças usuárias de dispositivos eletrônicos bilateral, independente do momento em que ele é inserido, porque ali nós temos um grupo de criança heterogênea, né? Então, o objetivo é verificar os efeitos do treinamento musical com a MLT, né? E utilizando as mesmas avaliações que eu falei para vocês nesse projeto em andamento, e inserindo produção de fala e produção de voz, que não existe no trabalho com bebê. E a nossa casuística vai ser composta por 14 usuários de implante coclear bilateral, 9 da MEDEL e 5 da B, que são aqueles que estão hoje no CEDAL, né? São crianças de Bauru, e como são 5 meses estudo longitudinal, não dá para pegar criança de outra cidade, porque elas acabam faltando. Então, nós já entramos com o estudo do implante coclear. Então, eu agradeço ao Dr. Faez pela oportunidade de apresentar esse projeto de pesquisa nosso. Espero, em breve, poder trazer e mostrar em congressos, em publicações, os nossos resultados. Obrigada, viu, gente?